a mais uma palestra organizada pela nossa Associação, Sociedade Portuguesa de Tecnologia e Tecnologia, que hoje tem o prazer de ter como oradora a professora doutora Maria da Luz Sampaio, investigadora de CIDEUS, da Universidade de Évora, e professora auxiliar da mesma universidade, sobre um tema que é o seguinte: a mulher e a máquina, a construção de um discurso no mundo do trabalho. O resumo que nos enviou diz o seguinte: o lugar da mulher no mundo do trabalho tem sido analisado sob múltiplas perspectivas e a história prova que não há uma relação de causa e efeito entre uma transformação social e uma transformação do Estatuto da Mulher. Monteiro, 2010. Apesar das conquistas sociais, a emancipação feminina nunca esteve nas agências políticas. Partindo da imagem da mulher em anúncios publicitários e fotografia, analisamos a relação que se estabeleceu entre a mulher e a máquina de costura, a melhor colaboradora da elegância da mulher, entre aspas. Isto, a fonte é a Oliva, sem data. Um objeto criado no século XIX, usado no contexto do lar, na fábrica, no ateliê. Conferiu estatuto à sua operadora, ajudou a criar um salário e uma condição social. A máquina foi comprada, usada, vendida, reutilizada e modernizada para dar resposta aos sucessivos momentos, ciclos de vida da sua operadora, integrando-se em sucessivos contextos de produção, mas as opções da mulher no mundo do trabalho continuam a escolher estereótipos, políticas sociais, modelos familiares e demonstram-nos o discurso do seu papel social. Hoje, só uma análise crítica das fontes, nos seus diferentes suportes, permitirá contribuir para desconstruí-los. Sobre a autora, a professora Maria da Luz Sampaio é doutorada em História da Ciência e especialidade de Museologia pela Universidade de Évora, é coordenadora do projeto do Museu da Indústria do Porto, ou foi coordenadora do projeto do Museu da Indústria do Porto entre 2000 e 2010, professora assistente da Universidade de Évora, professora de Master, agora tem aqui uma abreviatura que eu não sei muito bem o que é, Mestre da Universidade de Évora e Erasmus Mundus. Departamento de História da Universidade de Évora, é autora de livros e artigos sobre o património industrial, História da Engenharia e Cultura Material. Portanto, eu vou-me falar, claro, vou puxar o meu microfone e tem a palavra a nossa palestrante de hoje. Com os nossos muito obrigado. Ora, muito boa noite a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi endereçado. É realmente uma iniciativa muito interessante de realizarem estas palestras online e de possibilitarem a apresentação de projetos de investigação, de reflexões, de análises e, obviamente, de criar um espaço de debate sobre estes temas. Pois, como disse o professor Jorge Oliveira Jorge, eu trago-vos hoje este tema da mulher e a máquina, a construção de um discurso do mundo do trabalho, onde me vou centrar muito na relação da mulher com o mundo do trabalho, em especial nas áreas do têxtil e na sua relação também com a máquina de costura. É um trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, já tenho alguns artigos sobre esta temática e neste momento estou a desenvolver com base noutras fontes, nomeadamente com base em fontes iconográficas, com base em fotografia, cartazes publicitários e, obviamente, outras fontes arquivísticas. Ora bem, entrando então no tema que nos traz hoje aqui. A mulher e o seu papel no mundo do trabalho. Antes de mais, gostaria de colocar uma questão que é como poderemos falar de desenvolvimento económico e social sem incluir as mulheres? Esta é uma questão crucial para se analisar o desenvolvimento de um país e de o aferir nos seus valores. As mulheres representam quase metade da população mundial, mas é lamentável que poucas participam ativamente nas estruturas económicas, nas estruturas políticas dos seus países e, na maior parte dos casos, quando participam ainda hoje, tendem a ocupar os estratos mais baixos, tornando-se o género mais afetado pelos índices de pobreza, de exclusão, fome
e outros problemas sociais. O lugar da mulher no trabalho tem realmente sido analisado de muitas formas e hoje a história do género está realmente nas agendas na academia, nas universidades. Eu própria desenvolvi um trabalho sobre as mulheres na área da engenharia, através de arquivos que consultei, verificando como muitas mulheres, logo no início da organização do ensino industrial e até mais tarde no ensino de engenharia, se lançaram a realizar cursos na área da engenharia. Mas quando vamos analisar o seu percurso, verificamos que elas acabaram por ter uma vida ativa muito curta, dedicando-se à família, aos seus filhos, e só muitas vezes mais tarde é que voltam à vida ativa, muitas vezes até fazendo trabalho social ou sendo docentes dos vários níveis de ensino. Mas, na realidade, a mulher no mundo do trabalho é um elemento fundamental para se analisar a organização social do trabalho e o próprio valor do trabalho. As mulheres, e vamos ver, estes trabalhos, estes estudos demonstram-nos isso mesmo, as mulheres sempre trabalharam. E sempre trabalharam nos vários domínios, nas várias áreas. Mas as divisões de género persistiram, apesar da reformulação das tarefas, dos papéis, das profissões. Elas permaneceram marcadas pelo feminino ou pelo masculino, ainda que alguns setores de atividade tenham migrado de um género para o outro. Ou seja, muitas mulheres foram trabalhando em vários setores e em várias áreas. Isto significa que a história também não pode ser lida de forma linear, ou seja, muitas mulheres conseguiram também vencer os estereótipos. Estas reflexões são baseadas também num trabalho de Françoise Bataliola, Le Travail des Femmes. Quando começamos a analisar a documentação, e nomeadamente documentação iconográfica, começamos a perceber que realmente a mulher é retratada como a tratadora, a cuidadora, mas também aquela que cose, que tece, que veste, que cuida. E ao nível quer do espaço mais doméstico, quer ao nível da indústria, a mulher está presente em vários domínios. Quando vamos analisar os censos, as análises, os dados estatísticos, verificamos que a mulher está realmente em todos os setores. A minha análise tem, ao nível dos censos, comecei por analisar 1911, 1920, 1930, 40, 50, 60, e verifico que realmente há muitas alterações. Também os próprios censos tiveram abordagens diferentes e, portanto, é muito difícil fazermos comparações com base em valores estatísticos. E quem trata, os autores que têm vindo a tratar os censos e os dados estatísticos são também da opinião da impossibilidade quase de criarmos comparações. Mas o foco sobre a população ativa tem interessado imensos investigadores. E, por exemplo, Filipe Vicente, no Arquivo de História Social, que está online, refere mesmo que os censos de nível nacional revelam que as mulheres e as crianças são a principal força de trabalho da mais forte indústria portuguesa, os têxteis. As mulheres ganhavam menos que os homens e as crianças ganhavam menos do que as mulheres, e ambas constituíam mão de obra barata e não qualificada que sustentava o tecido industrial português. E isto realmente... quando avançamos para análises dos vários dados que encontramos nos censos, e gostava de vos mostrar este quadro, verificamos que realmente as mulheres são uma força de trabalho importantíssima.
E profissões como telefonistas, controladores e telegrafistas, fiandeiros, bobinadores têxteis, trabalhadores de malhas, se verificarmos, e usando aqui a terminologia do próprio censo, vemos que, por exemplo, telefonistas, as mulheres são 5 vezes quase mais, 4 vezes quase mais que os homens. Fiandeiras e bobinadoras, vou chamar assim no feminino, perdão, temos homens 7.754 e mulheres 9.021. Trabalhadoras de malhas também, obviamente, têm aqui um número significativo. Operários de fábrica têxteis, é interessante verificar que continuamos os valores que surgem nos censos de 61, aparecem-nos os varões com 14.655 e as mulheres, as fêmeas, como eles referem, 13.290. E nas profissões de alfaiates, costureiras e trabalhadores aparecem nos seguintes valores. Os varões com 16.985 e as mulheres com 8.451. E quando olhamos para este número, levanta-se-nos algumas questões, sabendo nós que em 60 muitas mulheres seriam costureiras. Porém, nem todas seriam alfaiates. E como realmente os alfaiates eram predominantemente um grupo social masculino, este valor poderá dever-se a essa diferença entre alfaiates e costureiras. Mas realmente os números levantam-nos questões muito relevantes. E depois é interessante verificar que todas as profissões nos censos estão no masculino, à exceção da palavra costureiras, mas em alguns casos até também estão costureiros. Todas as profissões são ditas no masculino. E ainda hoje nós sabemos que em muitos países ser advogado é ser mulher advogado. Muitas vezes não se usa o termo de advogada. Felizmente que em Portugal já começamos a usar os nomes das profissões no feminino. E realmente os documentos assim nos demonstram. Por exemplo, tenho aqui uma ficha de secção da Sociedade Anónima Letra de Lima, onde aparecem nas fichas do pessoal as profissões. E elas são o quê? Empregadas de escritório, são serventes de limpeza e são profissões que são telefonistas também, são profissões que eram muito comuns nas várias empresas, sejam elas quais forem e de que ramo e de qualquer tipo de ramo. Ora bem, a população ativa feminina, na realidade, e segundo estudos, nomeadamente da Anabela Antunes, é sobretudo nas décadas de 50 e 60 que há um crescimento dos números ativos masculinos no total da população. E claro que isto também está associado a uma fase de desenvolvimento industrial que Portugal tem, muito referida até nos estudos, por exemplo, da professora Fernanda Rolo, onde todos os indicadores nos demonstram o desenvolvimento dos diferentes setores industriais. Ora bem, esta transformação nos anos 50 e 60 demonstra-nos que há realmente também um crescimento da mão de obra feminina que foi igualmente forte, assim como o da mão de obra masculina. E, portanto, quando vamos contabilizar a população ativa, verificamos que, na realidade, mulheres na indústria estão em grande percentagem, é realmente um grupo muito forte. Mas também sabemos que elas muitas vezes não estão a ser contabilizadas todas nos censos, porque há muito trabalho familiar não pago, e há muitas mulheres casadas domésticas que pesavam muitas vezes não no setor da indústria, mas no setor agrícola, porque estavam muitas vezes associadas mais ao setor agrícola que propriamente ao industrial. Nós temos, na realidade, uma história que nos revela que a mulher esteve sempre presente na indústria, esteve sempre presente no setor do têxtil, e é muito interessante verificar que alguns estudos demonstram-nos que em Portugal, por exemplo, no período tardo-medieval, as primeiras corporações de ofícios
que surgem apenas no século XV e que se vão generalizar ao longo do século XVI, grande parte dessas corporações existem em contexto doméstico. E isto cria uma limitação até para o investigador, para o estudioso, para contabilizar as ocupações. No entanto, nós sabemos, pela iconografia, por um conjunto de dados e até de documentos medievais, que as mulheres estão associadas a muitas tarefas domésticas e existem até relatos, por exemplo, de rainhas e princesas que fiavam e bordavam e, portanto, há até representações iconográficas que nos permitem chegar até esta informação. Mas os estudos que têm vindo a ser feitos, nomeadamente por Joana Sequeira e Arnaldo Sousa Melo, dão-nos dados muito interessantes. Primeiro, obviamente, falam que a confecção do vestuário era tarefa dos alfaiates. E os alfaiates tanto faziam vestuário feminino como masculino. E o setor dos alfaiates, cá está, era claramente dominado pelos homens. E muitos deles eram judeus. Nós vamos encontrar referências muito interessantes, por exemplo, no século XV, mais concretamente no reinado de Dom Afonso V, que 300 alfaiates judeus, 301 mais concretamente, recebem cartas de privilégio. E dentro desse grupo de 301, 4 são mulheres. Uma destas mulheres é também casada com um alfaiate, e ela e o marido surgem na mesma lista, atenção, na mesma lista, isto é importante, e cada um recebe a sua própria carta de privilégio. Estamos perante uma evidência histórica rara em que demonstra que ambos os cônjuges obtiveram a mesma qualidade social, estão no mesmo grupo social e obtiveram o mesmo privilégio social. No Porto e em várias outras cidades, Évora, Arraiolos, encontramos designações encontramos designações muito curiosas. Encontramos a designação de mulheres alfaiatas, que vem nos regulamentos municipais referido. E isto é um dado interessante de assumir-se esta denominação de alfaiatas. É evidente que ao longo do século XVI e fruto também das viagens marítimas, do comércio marítimo, as cidades em Portugal vão crescer, vão se desenvolver e há uma série de profissões que as mulheres vão assumir porque criam aqui uma oportunidade de entrarem no mercado de trabalho. Aliás, o mesmo vai acontecer mais tarde, em várias fases da história, mas estudos também nos revelam, por exemplo, ao longo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em que as mulheres também são chamadas para outras tarefas e para outras profissões. Mas, na realidade, os estudos que se têm feito têm demonstrado que há uma participação ativa da mulher na produção têxtil. Ela afirma-se nesse setor, primordialmente, são artes femininas, o têxtil, o bordar, o tecer, o fiar, o costurar, mas elas também trabalham em espaço doméstico. Elas estão ligadas à economia do agregado familiar, elas participam na sustentabilidade e na estrutura desse agregado familiar, trabalham muitas vezes em casa, mas o seu trabalho é vendido em chamado sistema Vertax System, de dar a peça feita para ser vendida noutros locais. E, por acaso, esta dimensão da mulher no setor têxtil não é por acaso, até porque, nomeadamente, há ditados antigos interessantes que dizem, por exemplo, que a fiar e a tecer ganha a mulher de comer. E esta é mais uma das imagens, por exemplo, que nos revelam justamente essa dimensão que a mulher
foi tendo ao longo do tempo, e, nomeadamente, mesmo no trabalho de fiação, aqui registado numa gravura da Indústria e Arte Têxtil de Carlos Bastos. Quando avançamos no tempo e através, por exemplo, do inquérito industrial, nós verificamos que em Lisboa e Porto há uma grande concentração de unidades industriais associadas quer à tecelagem manual e oficinal e depois, mais tarde, também à indústria têxtil. Distritos como o Porto, Lisboa, Castelo Branco e Braga vão ter um papel muito importante nessa produção. E a indústria têxtil vai se expandir para outros distritos, nomeadamente Guarda, Castelo Branco, Covilhã, onde a indústria, sobretudo a indústria dos lanifícios, nestes concelhos, e nos distritos de Porto e Braga, o desenvolvimento da indústria algodoeira. O conjunto de fotografias que fomos compilando em livros, na Torre do Tombo, no Centro Português de Fotografia, fomos nos apercebendo realmente da quantidade de imagens que retratam as mulheres no setor da indústria têxtil. Eram meninas, eram jovens, adolescentes, eram mulheres que estão registadas nestas fotografias, por exemplo, e que nos demonstram como realmente muitas mulheres depois, já na idade madura ou quando constituíam família, nem sempre continuavam dentro da fábrica. Há realmente muitas imagens que nos revelam esse peso, essa importância dessa força ativa no setor industrial, na tecelagem, na fiação, são empacotadeiras, são bobinadeiras, são também serventes, são telefonistas que estão nos quadros da indústria. Por exemplo, esta imagem fantástica da empresa Fabril do Norte, na Senhora da Hora, em que vemos as centenas de mulheres que trabalhavam nesta fábrica, inaugurada em 1907, como aparece na imagem, e uma fotografia onde os industriais, os patrões, nomeadamente o Manuel Pinto Azevedo, que está aqui na frente, tiram a fotografia e juntam as operárias todas dos diferentes setores para esta grandiosa fotografia, onde vemos realmente como as mulheres eram preponderantes. A mulher vai continuar ao longo das diferentes décadas do século XX a estar no setor têxtil, e não só, mas com grande preponderância no setor têxtil. E realmente continuamos a encontrar fotografias que nos demonstram essa presença e também como ela se vai sabendo adaptar a diferentes máquinas, a diferentes tarefas, sempre dentro da fábrica têxtil, neste caso concreto. Mas a mulher costura, a mulher borda, e vamos encontrar, por exemplo, um conjunto de fotografias muito interessantes de rapariga de Mirangaia a costurar, de 1950, por exemplo. Elas vêm para a porta da rua e sentam-se a fazer costura ou a bordar, em conversa com outras mulheres, passam ali a tarde, trocam afazeres, complementam os trabalhos entre si, uma cosa, outra borda, e, portanto, nós sabemos que isto são até relatos que nos vêm do tempo das nossas avós e que nos permitem também olhar para estas fotografias com outro sentido, com outro olhar. Mas nós sabemos também que durante o Estado Novo o papel da mulher foi circunscrito. Sabemos que a partir da Constituição de 1933 a mulher tinha um estatuto específico. Aliás, o próprio Código Civil, que esteve vigente e que era o Código Civil ainda que vinha do século XIX,
as punições que eram dadas às mulheres para os mesmos atos dos homens eram punições muito mais graves. A mulher era, no Estado Novo, a pessoa que devia estar em casa, a cuidar da família, a cuidar dos filhos. Aliás, é esta lição do Salazar, de Deus, Pátria e Família, a grande trilogia da educação nacional, e de tal forma foi importante que o próprio Estado criou um conjunto de cartazes demonstrando isso mesmo, essa harmonia familiar em que o homem vem do trabalho, chega à casa, já tem a mesa posta, a mulher vai tirar a comida do fogão, da lareira, o filho mais velho já está vestido com a indumentária da mocidade portuguesa, há uma cômoda com a cruz de Cristo, com a devoção a Deus, existe uma outra menina que está a brincar com bonecas, uma boneca que está numa cama e com loucinha, já preparando-se para mais tarde ser mãe, ou seja, toda esta simbologia que foi criada e incutida também pelo Estado Novo de manter a mulher dentro de casa. As mulheres, de qualquer forma, mesmo antes do Estado Novo, obviamente que mantinham-se resguardadas, por assim dizer, e nós encontramos, nomeadamente nas pinturas, em várias pinturas, e esta em particular do João Marcos de Oliveira, que está no Museu Soares Reis, esta interior costureiras trabalhando, assim se chama o óleo, sobre tela, a presença da máquina de costura, e cá está as mulheres a bordar e a tricotar, um trabalho que era feito no interior da casa, uma realidade que é retratada de múltiplas formas e também na pintura. Mas esta relação que a mulher teve com a máquina de costura foi fomentada também pelo desenvolvimento tecnológico e pela inovação tecnológica. Ora bem, nós sabemos que várias máquinas vão surgir em Portugal e temos todo um historial das grandes empresas produtoras de máquinas. Singer, a marca Singer é uma invenção já em 1851, mas é uma invenção muito relevante, porque o Sr. Singer tem a noção de que a máquina pode se tornar um instrumento de produção para além da indústria e, portanto, vai vendê-la em diferentes contextos, em feiras industriais, e vai entrar no mercado europeu. E Singer as máquinas Singer são das máquinas que mais encontramos até em museus e nas casas das pessoas. Temos também a Pfaff, que era outra marca que circulou muito em Portugal, o Sr. Pfaff chegou a desenvolver até um protótipo portátil, e cá está esta noção de entrar em vários domínios, em várias áreas, nomeadamente áreas domésticas. Também a Husqvarna, a Bernina, e mais tarde vamos ter a marca portuguesa da Oliva. Ora bem, estas máquinas vão entrar, obviamente, como vos digo, em diferentes contextos. E, mais uma vez, a fotografia revela-nos esses contextos. O contexto industrial das mulheres na confecção. As grandes fábricas de malhas, e como vimos também no próprio censo de 1961, as malhas vão ser um setor que se vai desenvolver muito a partir dos anos 30, 40, nomeadamente com a introdução da fibra artificial. Aliás, as primeiras fábricas em Portugal que introduzem a fibra artificial nascem nos anos 30, e essa fibra artificial vai permitir o desenvolvimento também de diferentes tipos de malhas e diferentes peças de roupa, desde meias a peças
peças de vestuário diversas, e, portanto, a indústria vai também acompanhar esta utilização da fibra artificial, que permitia um fabrico a custos mais reduzidos do que, por exemplo, fibras até vegetais. Nós vamos ter, a partir dos anos 50, muito o desenvolvimento da viscose e de outros tecidos, de fibras químicas, de fibras artificiais, e, portanto, é toda uma área que também vai criar emprego para as mulheres. Nós temos as mulheres na confecção por todo o país, quase, de fábricas de malhas, de fábricas de confecção, e realmente são elas a força de trabalho neste mundo de trabalho têxtil, se me permitem esta redundância. Mas a máquina de costura também está presente em vários contextos, não só no industrial, mas até nas casas rurais ou nas casas mais singulares, mais modestas. E é interessante encontrar esta fotografia de família, provavelmente uma família de Miramar, Francelos, uma área rural, em 1926, sem dúvida, onde nos aparece a máquina de costura aqui encostada, juntamente com a fotografia de família, quase como se fosse um segundo protagonista na família, nesta família rural, com aqui uma prole vasta de crianças na fotografia. Mas cá está, a mulher continua presente em outras fotografias. Temos, por exemplo, o registro da Casa A Pompadour, em Lisboa, nos anos 30. Era uma casa muito interessante, fazia espartilhos para as senhoras e sutiãs para as senhoras, e portanto, foi uma casa muito famosa, tinha as suas lojas onde vendiam estes produtos para as senhoras, e por trás dessas lojas, obviamente, que tínhamos estas mulheres costureiras na frente das suas máquinas a talhar e a montar esses espartilhos femininos. As mulheres desde cedo que aprendiam a costurar. Aprendiam muitas vezes com as mães a costurar, com as avós a costurar, e portanto não era fácil encontrarem trabalho como costureiras nestas fábricas. E estas fotografias revelam-nos isso. São mulheres, quase todas elas bastante jovens, que são costureiras, a trabalhar nestas casas, nomeadamente na Pompadour. Mas as mulheres também trabalhavam nas alfaiatarias, e cá está o registro desta fotografia, a trabalhar com um alfaiate, em que a mulher está na máquina de costura e o homem está ali a passar a ferro as entretelas, não é? Dos casacos de alfaiate. Mais um registro muito relevante da mulher que se esconde quase por trás da máquina de costura. E temos as aulas de costura nas escolas comerciais e industriais. E isto é um ponto muito relevante, verificar que o próprio ensino das escolas comerciais e industriais, um ensino muito direcionado para as classes médias, uma vez que durante o Estado Novo há uma nítida distinção social dos alunos que vão para os liceus e dos alunos que vão para as escolas comerciais e industriais, de famílias mais modestas, e onde as escolas comerciais tinham aulas de costura, de corte e costura, tinham aulas de datilografia, por exemplo, e aqui um registro, mais uma vez, da Torre do Tombo, demonstrando como a educação feminina, não é? A educação feminina estava associada a estas artes têxteis. Interessante ainda é verificar um conjunto de documentação que fomos encontrar no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. São justamente um conjunto de cartas de mulheres que pedem apoio para comprar uma máquina de costura. E estas cartas começam-nos a surgir em 1890, é o espólio que existe, são cartas do arquivo Bornei,
onde as mulheres vêm pedir diretamente ao Sr. Gerente, ao Sr. Presidente, a possibilidade de lhes darem um apoio pecuniário para elas comprarem ou pagarem às prestações uma máquina de costura. Porque é muito interessante verificar que, por exemplo, a Singer, desde cedo em Portugal, que permitia a compra em prestações e também fomentava ações de formação. Ora, estas mulheres que nos aparecem aqui a escrever, a pedir apoio para a compra das máquinas de costura, são mulheres, obviamente, que sentem a necessidade de desenvolverem uma atividade de costureira para ganha-pão, como ganha-pão. E vamos também encontrar um conjunto de cartas dirigidas a Marcelo Caetano, no espólio da Marcelo Caetano, dirigidas à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho, quer de Oliveira Salazar e também de Marcelo Caetano, onde elas pedem apoio também para comprar uma máquina de costura. E algumas estão identificadas mesmo como mães de ex-prisioneiros militares na Índia, que que não têm formas de subsistência, que precisam de ajudar a família e, portanto, vêm pedir este auxílio pecuniário ou para comprar, ou para resgatar da penhora, ou para pagar as prestações. E aqui vemos realmente como as mulheres tomam elas próprias a iniciativa de avançarem na aquisição, de encontrar meios para adquirir estas máquinas de costura. É realmente um grupo de cartas muito interessante e muito revelador da condição feminina. Nestes anos de 50, 60, 70, mas sobretudo 50 e 60, que são as datas destas cartas, e muito reveladoras de um certo desespero até destas mulheres que se veem na obrigação de pedir, quase, entre aspas, uma esmola para criarem os seus espaços, o seu rendimento familiar. Um rendimento familiar que muitas vezes era complementar, e até na maior parte dos casos, complementar ao rendimento do próprio marido. Mas vai surgir no aspecto nacional uma fábrica que vai também produzir máquinas de costura. Ora bem, e vai ser uma fábrica que nasce em São João da Madeira. Ela, aliás, é fundada ainda nos anos 20 por António José Pinto Oliveira, em São João da Madeira, e produzia fogões e caloríferos e tornos de bancada, enfim, produzia até panelas, produzia imensos materiais em ferro fundido, e nos anos 40 vai obter o privilégio, vai obter por parte do governo português o privilégio de produzir máquinas de costura. E isto é muito importante, este direito de exclusividade de produzir esta fábrica, estas máquinas de costura, e, portanto, criar a primeira marca nacional de máquinas de costura. Esta linha foi inaugurada em 1948, a linha de produção das máquinas de costura, um produto que realmente vai dar maior visibilidade à história da fábrica, à história da Oliva em Portugal. Para promover os seus produtos, a Fábrica Oliva, a partir dos anos 50, começa a participar também em feiras nacionais, tal como a Singer, a Befafa, o Skvarn, vai a feiras industriais portuguesas também, em Luanda, em Moçambique, também fora para o estrangeiro, em Toronto, em Bruxelas, em Paris, vai expor o seu produto nacional. Era um produto que pretendia, obviamente, fazer concorrência às máquinas Singer, às máquinas estrangeiras. Aliás, sabemos que as políticas do Estado Novo eram a favor de uma economia nacional e uma economia virada para dentro, a chamada autarcia do próprio regime, onde se pretendia que tudo fosse produzido em território nacional e, portanto, também esta necessidade de se ter uma marca portuguesa, uma máquina de costura portuguesa. A Oliva, tal como outras marcas, vão participar, como vos digo, em várias feiras e vão também desenvolver
cursos para formação de costureiras e vão atribuir prémios nas feiras onde participam, prémios esses atribuídos também para mulheres que concorriam aos seus concursos e, portanto, toda uma dinâmica de marketing, de relações públicas em torno da promoção da máquina de costura portuguesa. Deva-se dizer que a Oliva vai se tornar um grande, entre aspas, monstro industrial, no bom sentido, metalúrgico, do setor metalúrgico. Vai produzir também tubos em aço, vai produzir banheiras, lavatórios, vai ter zona de galvanização, tem o seu fabrico de máquinas de costura e vai chegar a atingir 1.900 operários, vai ter uma área brutal de implantação em São João da Madeira, e hoje, obviamente, entretanto encerrou a fábrica e hoje a Oliva Creative Factory é um grande centro cultural onde hoje encontramos exposições, várias apresentações de produtos industriais, trabalha em articulação com os centros tecnológicos da região, promove também as indústrias e, portanto, hoje a Oliva é um grande espaço em transformação, trabalhando quer nas áreas da formação, da educação, mas também nas áreas da cultura. Mas voltando à história da Oliva, a Oliva realmente vai lançar esta primeira máquina portuguesa, uma máquina portuguesa que tinha um preço acessível, que podia ser pago às prestações também, que aparecia em várias feiras, que permitia, que organizava cursos de costureiras, cursos gratuitos de corte e costura, e chegou, pelos dados que conseguimos obter, entre 1949 e 57, a realizar mais de 1.042 cursos de corte e costura, tendo atribuído como diplomas de frequência 34.347 alunas, isto dados fornecidos pelo Paulo Marcelo na sua obra Memórias de uma Marca Portuguesa, a Oliva. E cá temos os registros fotográficos, nomeadamente o Arquivo Nacional Torre do Tombo, com o curso de costura da Oliva, onde temos aqui diferentes quase gerações a aprender, a bordar, a costurar e duas máquinas de costura ali a trabalhar em conjunto. É interessante, encontramos também documentação muito interessante sobre a fábrica Oliva, nomeadamente um relatório onde eles referem aspectos muito interessantes da produção e do mercado da Oliva. E então, e passo a citar, nesse relatório, quando é referido as características do mercado, eles escrevem, Oliva, escrevem. A procura é bastante elástica, dado tratar-se de um artigo que não é primeira necessidade. Importa notar, contudo, que esta procura se encontra não só determinada pelo preço, mas também pela facilidade de pagamento, ensino prévio e assistência técnica que caracterizam o regime de vendas e pelo grau de nupcialidade, podendo dizer-se, com base no estudo feito em 1953 sobre o mercado nacional do produto, por funcionários do Instituto Nacional de Estatística, que as necessidades do mercado em máquinas de costura representam aproximadamente 23% do número anual de casamentos. Ora, esta relação da aquisição da máquina com a nupcialidade é muito interessante quando nós vamos ouvir relatos de pessoas que nos referem que ofereciam-se máquinas de costura quando as pessoas se casavam, que se comprava a sua primeira máquina de costura quando se casava e, portanto, se começava a produzir roupas e atoalhados para a casa. Ou seja, aqui uma forte ligação com este estatuto da mulher de trabalhar em casa após se ter casado.
Outro aspecto também que o relatório nos fornece, entre outros aspectos, que podíamos estar aqui a noite toda, nos refere é um estudo comparativo das vendas no mercado interno com as importações dos produtos similares. A Singer, a Husqvarna, a Pfaff eram grandes concorrentes da Oliva e havia aqui toda uma pressão junto do governo para travar as importações das máquinas de costura. E então esse próprio relatório refere: não obstante as dificuldades encontradas pela indústria no mercado interno, resultante do volume maciço das importações, as vendas da empresa nacional têm aumentado, embora não ao ritmo que seria para desejar. Em 1949, portanto, um ano depois de abrir a linha de fabrico das máquinas de costura, essas vendas foram de 3.056 unidades no continente, elevando-se em 1952 a 6.574 e para 1956 atingiram 8.951 unidades. Podemos verificar que praticamente de 49 para 52, 3 anos, as vendas duplicam. Estamos a falar de 3.000 para 6.000. E 4 anos depois já vão em 8.000 unidades. E estamos realmente perante um caso de sucesso de vendas. E a Oliva tem, obviamente, lojas e concessionários em vários pontos do país, lojas essas muito bem organizadas, com o visual, com o seu logotipo, e, portanto, vamos encontrá-las no Porto, em Lisboa, em Braga, enfim, por todo o país. Era vendido máquinas de costura às prestações, dada assistência técnica a quem as comprava, e havia até concursos e grande pompa e circunstância na inauguração das novas instalações de venda, nomeadamente em Lisboa, como vamos encontrar no Jornal do Século notícias que nos revelam justamente este facto. Ora bem, mas a Oliva, enquanto empresa, com o seu marketing, com os seus produtos, com os seus catálogos, as suas lojas por todo o país, é uma empresa que investe na sua imagem e vai desenvolver toda uma linha gráfica de promoção das suas máquinas de costura. Paulo Marcelo, aliás, refere que uma geração de pintores, escultores, arquitetos e designers que se afirmou no período da maior produção gráfica e publicitária da Oliva, entre 1940 e 1960, estes artistas trouxeram uma nova visão, a publicidade, que frequentemente valorizam, nessa publicidade, frequentemente valorizam a monumentalidade e as raízes históricas do país. Em alguns casos sobressai um certo estilo naif, com alguma perspectiva etnográfica que caracterizou a campanha do bom gosto do Estado Novo. Ora bem, estamos realmente perante aqui um contexto também muito específico do desenvolvimento do design gráfico em Portugal e do recrutamento desses designers para trabalharem a imagem gráfica da Oliva. Ora, e é através dessa publicidade e do design que nós vamos também analisar como é que a mulher era vista nestes cartazes ou era utilizada nestes cartazes de promoção das máquinas de costura. Citamos esta análise com base também em alguns estudos que verificamos, onde se utiliza a análise de conteúdo para eleger um conjunto de elementos a analisar, desde o texto, as frases, as palavras que mais se repetem, as cores, os formatos, a utilização, como é que abordam, como é que retratam o produto, que imagens associam ao produto, e todos esses itens são analisados nesta análise de conteúdo do elemento iconográfico para encontrar também as simbologias que estes designers utilizam, permitindo também ter um olhar crítico sobre esta produção e sobre como é que se promoviam as máquinas de costura, ancoradas também nas linguagens utilizadas que manifestamente apresentam uma determinada forma de representação do género. Ora bem, e aqui passo-vos a mostrar um conjunto de cartazes da Oliva
de promoção da máquina de costura e da análise de conteúdo destes cartazes que realizamos. Em primeiro lugar, estes cartazes são produzidos entre 48 e 60. Portanto, o período de lançamento da máquina de costura, da criação, da divulgação desta nova marca, das condições também de venda destas máquinas de costura e de todo o seu potencial e também do lançamento de novos modelos que depois a Oliva vai desenvolver. A maior parte destes cartazes é desenvolvido por Alberto Cardoso, um desenhador, letrista, que vai ser o responsável por conceber estes cartazes. Alguns também vão ser concebidos por Jorge Matos Chaves e alguns até conjuntamente entre Alberto Cardoso e Jorge Matos Chaves. Interessante verificar é que há aqui a predominância muito grande, sempre, obviamente, da palavra Oliva, porque é a marca que se pretende promover, e da presença da máquina de costura. Por outro lado, cá está também a presença dos cursos gratuitos de corte e costura e até da realização de um cartaz só para promover os cursos de costura, de corte e costura. E a Oliva vai também desenvolver carteiras para bilhetes de caminhos de ferro, também eles produzidos por Alberto Cardoso, onde nos surgem frases como esta: a Oliva garante um lar feliz. A máquina que dá felicidade. Temos um grande predomínio de cores como o vermelho, os tons pastéis, muitas vezes no fundo acaba por ser utilizada a cor muitas vezes até do papel para uma terceira cor, a cor do amarelo e a oliva aparece-nos, a palavra oliva aparece-nos em várias cores, vermelhos, pretos, como iremos ver. Mas é muito interessante as diferentes frases publicitárias que nos aparecem e os contextos. Os contextos são as mulheres sentadas à máquina de costura ou a família. A harmoniosa família do Estado Novo em volta da máquina de costura e, portanto, a Oliva garante um lar feliz. Mais uma vez, muitas vezes não temos a figura feminina, mas temos o vestido feminino. A mulher que faz a sua própria roupa na máquina de costura, a máquina que ajuda a pregar rendas, que borda, que faz zigue-zague, que caseia, que chuleia. A Oliva zigue-zague, portanto, a máquina dos vários pontos. E quando não temos um vestido feminino, temos uma mão feminina no cartaz do Trevo e, mais uma vez, a frase, a máquina que dá felicidade. A máquina de costura é retratada ou em fotografia ou estilizada a preto e branco, sempre predominando a cor preta, que era a cor da máquina de costura, com as letras a dourado, tal como o seu produto, não é? Vendido. E as cores que predominam são muito, cá está, estes amarelos, os vermelhos e os verdes. Eu diria muito associado às cores da nossa bandeira. Mas a Oliva também desenvolve cartazes com base em fotografia ou com base em grafismos e desenho. Temos, por exemplo, aqui do lado esquerdo, uma máquina de costura Oliva, mais uma vez a preto, e uma mulher que diria que é uma deusa da indústria, com a sua roda dentada, com a sua veste de deusa, e uma capa sobre um dos ombros, e, portanto, mais uma vez a frase máquina de costura portuguesa. Aliás, uma frase que é repetida sempre em todos os cartazes. Os cartazes que são, ou prospectos também que encontramos, que são mais informativos, têm mais fotografia. E nessas fotografias são apresentadas os diferentes modelos de máquina de costura. E, portanto, até os móveis, o móvel onde a máquina de costura era colocada.
Por exemplo, aqui no cartaz da vossa direita, temos desde o móvel à máquina fechada, à máquina aberta e, portanto, é apresentada esta realidade inegável, como eles dizem, que não receia a concorrência das marcas afamadas estrangeiras, porque a Oliva, não é, era de fabrico esmerado, era a máquina de costura portuguesa. Os diferentes cartazes vão continuar a fazer a promoção da máquina de costura de Portugal, ou a máquina de costura portuguesa, vão usar, cá está, predominantemente os vermelhos, os amarelos e os verdes, com a máquina de costura preto e branco. E a fotografia, onde aparece a mulher a costurar, com o seu ar quase angelical, a desenvolver o seu trabalho na máquina de costura. Mais uma vez, os cartazes são de Alberto Cardoso, são dos anos 50 e demonstram-nos esta ligação com a figura sempre feminina muito presente nos cartazes. A máquina de costura continua, é a máquina de costura no cartaz Felicidade, por exemplo. Aliás, o cartaz Felicidade diz-nos mesmo a máquina que dá felicidade e tem até duas pombinhas a branco com as letras da Oliva a branco. Ou temos o sonho de toda a mulher portuguesa, a máquina de costura de Portugal, Oliva, e dentro da cabeça da mulher, cá está a mulher a costurar, provavelmente a fazer as suas roupas, e, portanto, o seu pensamento está associado à máquina de costura e o sonho da mulher é ter uma máquina de costura. Ora bem, quando analisamos estes cartazes, o que nós verificamos é que, na realidade, os autores destes cartazes é o Alberto Cardoso e o Jorge Matos Chaves. Eles são produzidos entre 48 e 62. As frases que temos são a máquina de costura portuguesa, a palavra portuguesa, a palavra Portugal repete-se, a máquina de costura que dá felicidade, a Oliva garante um lar feliz. As cores que predominam é o vermelho, o verde e amarelo. A máquina de costura é sempre desenhada ou fotografada a preto e branco. E depois temos as figuras que são usadas nesses cartazes. A mulher, a mão da mulher, a mulher desenhada, a mulher pintada, a mulher fotografada, a mulher deusa da indústria. Está sempre presente o universo feminino ligado à máquina de costura. Portanto, muitas interrogações nos podemos levantar perante esta forma de pensar e forma de transmitir, sabendo que, obviamente, o segmento público da máquina de costura era a mulher. E, portanto, era a mulher que estava nos cartazes. Será que o homem não podia costurar? Enfim, podemos levantar aqui muitas questões. Podemos dizer que, em termos de considerações finais, podemos refletir realmente sobre esta campanha publicitária da Oliva, os seus segmentos, de público, quem desejavam atingir, a sua mensagem, as imagens que usaram, os grafismos, o recurso ao desenho, à fotografia, como promoviam a máquina, que textos explicativos usavam, mas, sobretudo, quais eram os grandes slogans que usavam, não é? A máquina de costura que dá a felicidade. E, obviamente, que temos sempre a mulher associada à máquina, porque era realmente o segmento público primordial, não é? Da máquina de costura. Depois temos esta ligação também a uma mulher elegante. Não é uma mulher com ar de trabalhadora, é uma mulher elegante que nos aparece nos cartazes, ou estilizada, e, portanto, sempre uma figura agradável, um elemento agradável, obviamente, que estávamos perante um cartaz publicitário, e, portanto, pretendia-se vender junto deste público. Temos a máquina de costura como um instrumento fundamental da afirmação económica da mulher. Os vários cartazes, os prospectos, aparecem-nos uma mulher que tem a possibilidade de usar a sua máquina para se afirmar economicamente, para ter um rendimento, para apoiar a família e, portanto, é um universo essencialmente feminino.
E agora perguntamos nós, tantas máquinas olivas que foram vendidas, já as Singer e as Husqvarna tinham sido vendidas e muitas outras. E onde é que estão agora essas máquinas? Estarão em museus, nos sótãos das casas, foram destruídas, estão a embelezar edifícios, restaurantes, armazéns. Onde estarão essas máquinas de costura das nossas avós? E, por outro lado, deste universo feminino, o que é que nós herdamos destas mulheres costureiras? Será que hoje as mulheres costuram? O prêt-à-porter veio alterar completamente os hábitos, o desenvolvimento da sociedade de consumo. Mas será que, em algum ponto, há aqui alguma viragem? O que herdamos destas mulheres? O sentido de luta por se afirmarem socialmente? O quererem participar na vida familiar, de contribuir para o melhoramento do nível de vida da família, de terem o seu pé de meia? Estas mulheres também lutadoras que pediam ao Estado apoio para pagar as suas máquinas de costura. O que teremos herdado destas mulheres costureiras? Estas mulheres que nos permitem equacionar esta questão que é o objeto máquina fez o sujeito costureira. O objeto máquina ajudou na promoção social destas mulheres. O objeto máquina ficou na história das mulheres que trabalharam no têxtil, que trabalharam no lar, que trabalharam no espaço doméstico, mães, mulheres, avós, costureiras, alfaiates, ajudantes de alfaiates. A minha homenagem às mulheres costureiras que souberam reivindicar o seu espaço para para afirmar uma nova condição social. E termino referindo que este artigo é para mim uma homenagem também à minha avó, que foi costureira e que teve o seu próprio ateliê, uma mulher que trabalhou a vida inteira afirmando-se como uma força de trabalho ativa e só deixou de o ser no dia em que teve um AVC. Boa noite a todos e obrigada pela vossa atenção. Era importante sair do sistema de tela cheia, não? Pois. Ótimo. Eu gostei muito da intervenção. Posso dizer umas coisas breves? Gostei muito e passei a minha vida a ver máquinas de costura nas casas por onde fui passando. Desde logo na casa dos meus pais, claro, onde havia uma máquina e onde até às vezes vinha uma senhora contratada aos dias e ia à casa de outras senhoras também, costurar, porque uma das coisas que eu creio que está ligada a esta prática, neste caso de uma costureira que só se dedicava a isso, vivia disso, vivia mal, não era uma pessoa com grande rendimento, mas que ia dividindo a sua semana em dias pelas casas das senhoras, era porque as pessoas ganhavam muito mal, os próprios maridos, os homens ganhavam muito mal, os salários eram muito baixos e muitas vezes, por exemplo, eu usei fatos virados ao contrário do meu pai para poder ir para o liceu ou para poder ir para a faculdade um pouco mais decentemente vestido, como era obrigatório. Não é como agora que se pode ir quase que com as calças rasgadas. Portanto, passei a minha vida a ver isso. Por outro lado, mães de amigos meus e de colegas meus eram costureiras, estavam sempre em casa. E a minha própria tia direita, não é? Casada com o irmão do meu pai, já faleceu há bastante tempo,
era costureira, mas trabalhava loucamente, porque não só arranjava a casa, tratava da comida, tratava da filha, tratava de tudo e mais alguma coisa, como ainda por cima estava noites inteiras, ou pelo menos grande parte de noites, a costurar. E fazia coisas boas, porque ela tinha mãos muito, muito habilidosas. Não era apenas remendar trapos, era coisas, vestidos para senhoras. E tinha uma clientela boa, porque ela vivia em Alvalade, e ali Alvalade é uma zona de média burguesia de Lisboa. Mas, de facto, este aspecto de se reusar ao máximo o vestuário já gasto, não é? E mesmo fazer bainhas, tudo aquilo que a gente hoje não consegue. Por exemplo, temos umas meias. As meias, às vezes aparece a meia, vai para o lixo. A minha custa muito, porque sou do tempo em que as pessoas coziam as meias, não é? E agora não há quem faça isso, evidentemente, não há tempo. Portanto, este setor representa, no fundo, como referimos ao nosso telefonema de há dias, o incentivo que houve com isto também reforça uma linha do Estado Novo, que é prender a mulher em casa, não é? Claro, acentuar a domesticidade, não é, da mulher, porque deixou, ou muitas trabalhariam ainda em grandes manufaturas ou fábricas, mas muitas trabalhavam em casa, não é? E isso é interessante, muito interessante. E veio até tempos relativamente recentes, não é? Sim, Portanto, sim. muito obrigado pela sua palestra. Eu gostaria de falar alguma coisa. Bom, primeiro dizer, Maria da Luz Sampaio, gostei muito da sua apresentação. Ela é muito elucidativa e também muito nos faz recordar muitas coisas, como disse o próprio Vitor. Porque na minha casa, por exemplo, não só minha avó, mas também minha mãe, já falecida também. Mas então, quer dizer, eu acho que isso toca a todos nós, como você disse, até um certo momento em que isso, pela sociedade de consumo, isso desaparece, né? Essa ideia de se fazer a roupa em casa e de consertar a roupa em casa, como disse o Vitor. Então, eu acho que é um trabalho muito relevante. Depois, outra coisa que também queria comentar é a respeito do idioma. Eu achei interessante que você citou lá um documento antigo, da época moderna, tardo medieval, a alfaiata. É interessante que não só em português, como em outros desses idiomas que você mencionou, francês, italiano, também havia feminino e depois o feminino entrou em desuso. Então, quer dizer, agora nós voltamos, né, a usar feminino, mas é engraçado como já houve, né, principalmente na Idade Média, tardia, no início da modernidade, havia palavras no feminino. Outra coisa também é o seguinte, você apresentou aí uma das imagens da época do Estado Novo, do Salazar, em que aparece aquela família com o pai voltando. Eu tenho um doutorando, que é o Ricardo Luiz de Souza, que ele trabalha justamente com a questão do mito de viriato, tal como usado no Estado Novo até 1960. Porque, naturalmente, o viriato era bom até 1960. Aí começa a ter guerra colonial, o viriato não vai ser mais tão valorizado, né? E, portanto, ele entra em eclipse. Mas, de qualquer maneira, aquele quadro ali que você apresenta é muito interessante para mostrar isso que o Vitor falou, de essa domesticidade, colocar a mulher em casa e tal, né? Aí eu ia fazer só uma questãozinha breve, que é o seguinte. Por um lado, eu gostei muito de você enfatizar o protagonismo feminino, porque você apresenta em toda a trajetória a mulher tendo atividades, seja na fábrica, seja em casa. E é um protagonismo que muitas vezes passa despercebido, porque pela domestização, pelo fato de que a mulher está sendo, ao mesmo tempo, subordinada, isso passa meio despercebido de que a mulher também tem um protagonismo. E, por outro lado, a outra face dessa medalha, ou dessa moeda, é que
a questão da mulher voltada para o cozimento, né, para trabalhar com tecidos, é algo que vem desde a antiguidade, Idade Média, etc., como assim, um símbolo, né, da submissão feminina. Quer dizer, a mulher ela não só pode, como ela tem que. Né? Então, a gente vê nos sítios romanos, nos cemitérios, sempre os teares, né, para mostrar que a mulher era boa, ela era comportada, ela era tecelã, ela tecia. Né? Então, eu acho, fica um pouco com essa imagem dupla da sua fala. Por um lado, o protagonismo, que você valoriza muito bem, e, por outro lado, essa subordinação que também existia. Mas Sim. muito obrigado, gostei muito da sua apresentação, Maria da Luz. Já agora, dar-lhe uma resposta, ainda que esta questão nos leve a discussões mais largadas. Na realidade, é interessante verificar que, como diz o Pedro Paulo, que há quase uma espécie de interiorização, não é, do que é ser mulher. Esta interiorização que vem de há séculos e séculos. Mas, neste processo de interiorização, aquilo que eu sinto, e também estes estudos, por exemplo, tardomedievais, que nos aparecem as alfaiatas, é que elas interiorizam, mas também querem protagonismo, ou seja, há um duplo sentido, não é? Se calhar há um duplo sentido neste percurso feminino, não é? Ao longo da história, das mulheres que são tecelãs, até na própria, nos paleolíticos temos, e nos neolíticos, e aí temos aqui os senhores arqueólogos que poderão até falar melhor que eu, desta ligação com o fiar, com o cozer, não é? E que depois se desenvolve em diferente, no desenvolvimento todo histórico e no desenvolvimento das sociedades, mas as mulheres realmente têm isto é uma duplicidade, porque, repare, ainda hoje, os discursos das mulheres não são discursos todos, digamos, coerentes, vamos dizer assim. Há uma duplicidade. A mulher, por um lado, há mulheres que continuam a gostar de servir e de se cuidar e de cuidar, e há mulheres que, por seu lado, não querem assumir esses papéis femininos, não é? Eu ainda hoje, contactei uma colega do CPF, até justamente por causa de algumas fotografias, e ela dizia uma coisa muito engraçada, dizia assim: Maria da Luz, hoje eu vejo jovens que querem voltar a ser como as mulheres do Estado Novo, querem ficar em casa, não querem ir batalhar para a rua, não querem. Assim, pois, porque temos estes momentos sempre de dualidade, por um lado, destes modelos que estão enraizados nas pessoas, mas por outro lado temos sempre momentos de retorno e avanço. Retorno e avanço. E se formos a ver, em quase todos os momentos e fenómenos que estudamos, há momentos de retorno e de avanço. E quando se avança, às vezes avança-se até bastante, mas depois também se retorna. Também há retornos. Não é verdade? Esta duplicidade. O ser humano não é, o seu desenvolvimento não é linear, não é? Não é linear. Não é? Acho que obrigado. Não sei se me estão a ouvir agora, estão? Sim. Eu perdi a ligação e a voz. Obrigado ao Vitor por dar logo o início à discussão, porque perdi mesmo a capacidade aqui, o aparelho teve aqui a mexer. A professora Maria da Luz, eu adorei a sua comunicação e eu achei interessante esta questão da ligação com o objeto, como é que o objeto faz a pessoa ou não faz a pessoa, não é? Como é que o tiar reporta para a mulher camponesa antiga, como é que esta máquina de costura moderna, da zacíngera à oliva, reporta para a elegância, a palavra elegância da mulher e a libertação da mulher. Há como uma coisa interessante que é a possibilidade da mulher comprar, né, vender, comprar e trazer este objeto para o seu espaço doméstico, como estava o tiar, que possibilita ela de gerir o seu tempo. Repara que a maior conquista das pessoas é como a possibilidade de gerir tempo. Eu fiz trabalho de campo em fábricas têxteis para comparar papéis de homens e de mulher, e uma das coisas mais marcantes foi que o género tem tempo.
o género tem tempo, as profissões que são capazes de gerir o tempo são aquelas que são mais atribuídas aos homens, aquelas que as mulheres não podem gerir porque de facto ocupa todo o tempo. A mulher nunca tem tempo, porque dizia-me uma empregada texto, a minha vida começa, o meu dia começa quando me levanto e visto a minha filha e acaba quando deito a minha filha e às vezes ainda vou passar a ferro. E o marido dizia, o meu dia começa quando entro às 9 horas na fábrica e acaba às 5h30 quando saio da fábrica e depois vou conversar com meus amigos para o café. Reparei que uma profissão e a máquina marcam o tempo e como a máquina contemporânea dá uma outra ordem ao tempo. E a mulher que está na fábrica dependente das 8 às 6 da tarde, num trabalho quase opressivo, dominador, ela aí não se autonomiza, ela aí não encontra a liberdade, não é? É uma operária. Mas quando ela tem em casa uma máquina, ela pode fazer todas as outras atividades, não é? E pode gerir o seu tempo e ela é uma senhora que está associado mesmo à questão da modernidade. Eu sou uma mulher, tirar um curso de costureira, com a máquina oliva, com a máquina cinja, perante as amigas, é um ato de modernidade e não é por acaso que ela parece aquela designação dela ser, de facto, bem desenhada, uma mulher elegante, uma mulher com futuro. Está aí, não é? Outra coisa interessante que é quando fala desta questão mulher e objeto. Eu vi num trabalho de campo onde houve o primeiro emparcelamento de terras em Portugal, que foi na zona dos Torãos, São Pedro de Arcos e Bertianos, aqui no Concelho de Ponte Lima, foi o primeiro emparcelamento de terras, não é? E a dado momento as mulheres estavam muito camponesas associadas ao trabalho do campo, à vida doméstica em casa, as grandes patroas, as grandes mulheres do Minho que decidem. O que é que elas decidem uma vez? Decidem que querem também conduzir tratores. Para este objeto, o trator, é claramente o objeto masculino por excelência, né? A máquina assumida que se conduz, né? E são incentivadas pelo parque da aldeia a serem tratoristas, ter um curso de trator, mas têm que comprar umas calças de ganga que não haviam à altura, isto nos finais dos anos 60, e elas vão a Vigo comprar calças de ganga para subir para os tratores, e até um jornal de Lisboa, agora não me lembro qual era o jornal, veio fotografar porque era uma coisa fora do comum, e organizaram-se excursões de autocarros para vir mulheres tratoristas, né? Ver como este objeto liberta e constrói um mútuo discurso, né? E achei muito, nós nunca tínhamos olhado para isto, acho que a Maria do José, acho que é interessante olhar para temas que nós não temos, como é que a história, através dos documentos, os arquivos, os censos, as narrativas presentes nestes argumentos, nos dão um conhecimento da micro-história, não é? Nos dão bem a noção de como é que a sociedade viu, não viu, construiu, não construiu, e como é que as mulheres, diferentemente, cá está, as mulheres não são as mulheres, são múltiplas, decidem para trás, para a frente, e o conceito que nós muitas vezes estabelecemos da opressão não é aquele mesmo por vezes que nós queremos impor, que as mulheres também se libertam optando por coisas que nós classificamos como opressão e elas não entendem como opressão. Dar-lhes parabéns porque de facto é um tema interessante. Há aquela pergunta que também gostava de abrir a resposta: onde é que estão essas máquinas? Porque eu entro nos antiquários, encontro a Singer, já vi em hotéis, em quartos, máquinas Singer, em ALs, a minha mãe conserva a Singer que comprou, e essa Oliva, onde é que estão? Diga-me lá, Maria. Olha, eu tenho justamente um artigo, que por acaso está em francês, sobre onde é que estão essas máquinas. Ora bem, eu fui à procura dessas máquinas nos museus e verifiquei que vários museus têm máquinas de costura. Vários museus associados ao património industrial, por exemplo, desde o Museu Têxtil da Bacia do Val do Ave ao Museu da Chapelaria em São João da Madeira, tem várias olivas e de outras marcas, não tem só olivas, atenção, tem máquinas de costura de várias marcas. Tem o Museu da Covilhã, o Museu dos Lanifícios na Covilhã, tem o Espaço Memória em Barreiro, no Barreiro, ou seja, nós encontramos nas coleções dos museus imensas máquinas de costura. Máquinas de costura de diferentes tipologias, porque são máquinas de costura de roupa, são máquinas de costura também para cozer calçado, tipo máquinas de costura de sapateiro. São máquinas de costura de zigue-zague, mas têm muitas máquinas que são Oliva, Singer, Pfaff e tem outras marcas também, o que demonstra uma variedade enorme de máquinas que foram importadas para o nosso país desde finais do século XIX, mas sobretudo durante as primeiras décadas do século XX. Agora, diz uma coisa muito engraçada, eu também
frequento muito os antiquários e tenho encontrado muitas máquinas de costura em antiquários. Tenho encontrado em restaurantes que decoram os restaurantes, a entrada dos restaurantes, com máquinas de costura. E a máquina de costura, de repente, mesmo sem móvel, ela depois aparece sem móvel, o que às vezes é uma pena, porque há móveis muito bonitos também, e que são obras de arte da marcenaria daquela época, não é? Mas encontra-se máquinas de costura em muitos lugares. E agora a máquina de costura virou quase um objeto vintage, não é? Há quem diga que o vintage é velho, mas há outros que dizem que não é velho, que é vintage. Mas, enfim, o que acontece é que... boa noite e obrigada. E então o que acontece é, na realidade, a máquina de costura, talvez também por esta ligação com as avós, com as mães, com as tias, com as tais senhoras que iam a casa fazer a roupa e tratar da roupa e recuperar roupa, etc. Todas essas lembranças que as pessoas têm das máquinas de costura, eu acho que essas lembranças, de alguma forma, esse sentimento nostálgico, se pudéssemos falar disso, também têm levado à preservação das máquinas de costura. Eu própria tenho uma máquina de costura da minha avó, que era costureira, e que também se chamava Maria da Luz, e que era minha madrinha de batismo, e dizia sempre: aquela máquina de costura vai ser para ti. Nunca a usei, vou-lhe dizer, mas sei cozer a máquina, mas nunca a usei. E realmente é muito interessante pensar nesta ligação com os espaços da infância, com as memórias que ainda temos, porque este é um fenómeno ainda muito recente, não é? Portanto, ainda não há um distanciamento histórico verdadeiro, não é? Que é preciso ir refletindo sobre ele à medida que o tempo passa, mas na realidade as máquinas de costura estão em muitos espaços, não só museológicos, como também comerciais. E